a gente fala de momentos que atravessam a história do futebol, normalmente pensa em gols antológicos, viradas improváveis, finais épicas, mas, às vezes, o que marca mesmo é a reação humana. E nada foi mais simbólico do que ver Filipe Luís, agora técnico, desabar em emoção depois de conquistar a Libertadores, comandando o Flamengo. Um jogador que já tinha escrito capítulos gigantes com a camisa rubro-negra, que já sabia o peso dessa taça, agora vivendo tudo de novo, só que de um jeito completamente diferente. A cena dele chorando, abraçando os companheiros, parecia resumir anos de reconstrução, de pressão, de responsabilidade, de um clube que saiu do caos para dominar o continente. E hoje, você vai entender exatamente por que esse título significa tanto para Filipe, para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nada. Quando a bola rolou em Lima, ninguém ali carregava uma história tão pesada quanto Filipe Luís. Um cara que viveu o auge como jogador, que levantou 2 Libertadores com o Flamengo, que atravessou fases turbulentas do clube e que, mesmo assim, decidiu ficar. Decidiu virar técnico justamente no lugar onde poderia enfrentar a maior cobrança da carreira. E foi exatamente por isso que o que aconteceu naquele sábado entrou para a história. O Flamengo chegou à final contra um Palmeiras que, nos últimos anos, virou a grande rivalidade do futebol brasileiro. Era duelo de gigantes, de 2 clubes que se reergueram em caminhos diferentes. Só que havia algo especial nessa decisão. Para Filipe Luís, era a chance de se igualar a um feito raríssimo. Entre todos os brasileiros, apenas Renato Gaúcho tinha conquistado a Libertadores como jogador e técnico. Filipe poderia virar o segundo nome dessa lista, e isso pesava. Um peso bom, daqueles que moldam a grandeza dos personagens. O jogo começou tenso, faltoso, como todo enredo dramático pede. O Flamengo dominou as ações, criou chances, sufocou o adversário, mas esbarrava em detalhes, em centímetros, naquela ansiedade natural de quem sabe que a história está prestes a mudar. Arrascaeta, Bruno Henrique, Samuel Lino, todos tiveram a chance de abrir o placar. Todos pararam em defesas, travessões humanos e centímetros que teimam em desafiar a lógica. Só depois dos 20 minutos, o Palmeiras conseguiu respirar, equilibrar e finalmente assustar com Vitor Roque. Era final, era pressão, era aquilo que Filipe conhecia tão bem como jogador e agora precisava administrar como técnico. E aqui cabe uma pausa rápida. Se você está curtindo este conteúdo e quer acompanhar mais histórias como essa, já se inscreve no canal. Tem vídeo novo o tempo todo e sua inscrição ajuda demais a continuarmos trazendo análises completas e conteúdo de primeira. De volta ao jogo, no segundo tempo, o Flamengo voltou ainda mais determinado. A equipe parecia jogar com um propósito coletivo, com um entendimento silencioso de que aquele título significava mais do que taça, mais do que dinheiro, mais do que rivalidade. Era sobre legado. Era sobre provar que a reconstrução do clube valeu a pena, que cada ano difícil, cada elenco limitado, cada crítica, cada risco financeiro tomado lá atrás, construiu o terreno para aquele momento. E foi então que, aos 21 minutos da etapa final, a história veio bater a porta. Escanteio do Arrascaeta, Danilo sobe mais que todo mundo, testa firme e coloca o Flamengo na frente. Um gol simples, direto, mas carregado de significado. Afinal, mudava de cor. O Flamengo ficava a 20 minutos de um novo capítulo continental. E Filipe Luís, do lado de fora, parecia sentir cada segundo como se ainda estivesse dentro de campo.
O Palmeiras tentou reagir, pressionou, chegou perto, mas esbarrou em uma defesa compacta, em bloqueios precisos, em Danilo novamente sendo decisivo. O relógio ia andando, a tensão subia, a torcida prendia a respiração, e o rosto de Felipe começava a entregar tudo o que aquela final representava. E é exatamente aqui que entra a cena que marcou o mundo do futebol: o apito final. Felipe Luís, normalmente sereno, disciplinado, crítico de si mesmo, simplesmente desabou. Chorou. Abraçou seus jogadores, sua comissão, seus amigos. Aquilo não era só comemoração. Era a realização de um ciclo inteiro. Era a confirmação de que um ex-lateral, um estudioso, um apaixonado pelo Flamengo, tinha acabado de escrever um dos capítulos mais bonitos da história do clube. Depois da explosão emocional de Felipe Luís, a câmera abriu para mostrar algo ainda maior acontecendo ao redor. O Flamengo, pela quarta vez, se tornava campeão da Libertadores. E esse número, por si só, já coloca o clube em um lugar que nenhum outro brasileiro alcançou. É o tipo de conquista que muda a forma como a história do futebol é escrita, porque não estamos falando apenas de títulos. Estamos falando de uma hegemonia que começa a tomar forma. O Flamengo, hoje, não é apenas o tetracampeão. É um clube que olha para frente com a confiança de quem sabe que tem estrutura, elenco, gestão e peso para seguir dominando o continente. E isso não acontece da noite para o dia. Há 10 anos, o Flamengo era um clube quebrado, sem perspectiva, sobrevivendo de improviso e esperança. A transformação veio com decisões duras, com anos de dificuldades, com elencos bem mais modestos do que os atuais. A diferença é que, enquanto alguns clubes apostaram em mecenas e soluções imediatas, o Flamengo apostou em processo, em reconstrução verdadeira. Esse título em Lima é reflexo disso. Não só do resultado em campo, mas da mentalidade que o clube construiu. E a própria final, apesar de toda a tensão, reflete bem essa nova identidade. O Flamengo controlou o jogo, ditou o ritmo, manteve a calma mesmo quando o Palmeiras pressionou. A solidez não era obra do acaso, era trabalho, era repetição. Era a cara de um time que sabe quem é. E quando a gente fala sobre futuro, é impossível ignorar o que esse tetracampeonato representa dentro do cenário sul-americano. Se mantiver esse ritmo, em uma década o Flamengo pode se tornar de forma incontestável o maior vencedor da história da Libertadores. É uma frase pesada, mas cada elemento aponta nessa direção. Investimento consciente, categoria de base forte, capacidade de contratar, poder de manter grandes atletas e, principalmente, estabilidade. Algo que poucos clubes conseguem no Brasil. A vitória sobre o Palmeiras também deixa claro o quanto o futebol brasileiro vive uma divisão curiosa. De um lado, Palmeiras e Flamengo disputam uma espécie de liderança técnica, estrutural e competitiva. De outro, clubes que ainda vivem de glórias antigas, como Corinthians e São Paulo, se distanciam mais a cada temporada. O título rubro-negro não é só sobre o Flamengo. É uma aula sobre como se reconstrói uma instituição inteira. Para uns, isso serve de alerta, para outros, de inspiração. E ainda tem um impacto imediato. Além da taça e da glória, o Flamengo leva para casa um prêmio de 24 milhões de dólares, que fortalece ainda mais o clube para a próxima temporada. Enquanto isso, o Palmeiras, mesmo vice, agora precisa torcer por tropeços rubro-negros no Brasileiro para sonhar com uma última chance de fechar o ano campeão. O cenário diz muito sobre o momento das duas equipes. O segundo tempo dessa final mostrou não apenas quem merecia ser campeão, mas quem está mais preparado para continuar vencendo. Cada dividida, cada bloqueio, cada transição rápida parecia confirmar que o Flamengo chega nesse estágio porque trabalha mais, planeja mais e, principalmente, acredita no seu projeto de forma inabalável. Nenhum clube chega a 4 títulos continentais sem atravessar crises,
sem ouvir críticas, sem viver reconstruções profundas. Mas também nenhum clube se mantém no topo sem aprender com elas. E é justamente por isso que a imagem de Filipe Luís chorando ganha ainda mais força quando colocada nesse contexto. Ele não era só um técnico comemorando um título, era um símbolo de tudo o que o Flamengo se tornou: disciplina, estudo, continuidade, coragem e identidade. Era o passado jogando ao lado do presente para abrir caminho para o futuro. E assim, depois de uma noite que colocou o rubro-negro novamente no topo da América, o Flamengo sai de Lima não só campeão, mas afirmado como potência. E Filipe Luís sai eternizado como um dos poucos brasileiros a conquistar a Libertadores dentro e fora de campo, carregando no rosto emocionado a síntese perfeita dessa nova era. E no fim das contas, essa conquista do Flamengo não é só mais um título para a galeria. É a consolidação de um projeto, de uma virada histórica, de um clube que decidiu enfrentar seus próprios limites para voltar ao topo. A emoção de Filipe Luís é o retrato perfeito disso tudo. Um cara que viveu cada fase dessa reconstrução e que agora entra para um grupo raríssimo de brasileiros que venceram a Libertadores como jogador e como técnico. Mas agora eu quero saber de você. Depois desse tetracampeonato e dessa campanha tão madura, o Flamengo está pronto para dominar a América pelos próximos anos? Está nascendo uma nova era no continente? Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas próximas histórias, análises e bastidores do futebol. Nos vemos no próximo vídeo.